Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos estamos na jornada Currículo, Teoria e Prática. Neste momento vou passar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos até a altura do ombro, há aproximadamente aí uns 40 anos, um pouco mais, um pouco menos. Estou com um vestido de bolinhas, num tom de rosa terracota e bolinhas brancas, à altura do joelho. Ao fundo está o cenário com plotagem branca, com as letras em verde escritas EAD, mudando realidades. E o meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. Nesse episódio, vamos falar sobre currículo. Exatamente, currículo é o nosso tema principal e o currículo está envolvido em tudo. Bom, mas para começar, a gente eleva a alma com uma poesia. E a poesia de hoje é da professora Elaine Márcia, do IFRO Campus Calama, intitulada Fortaleza. O que te faz sentir-se forte e ser capaz de recomeçar? O que te faz ter brilho nos olhos e esta capacidade de levantar? O que te impede de desistir? Quem te segura para não deixar você cair? Quem te ensinou a sonhar com o amanhã? A lutar no hoje? A não se prender no passado que se foi? A não focar mais no futuro que o necessário para planejá-lo? Você ainda não aprendeu tudo isso? Eu também não. Mas o importante é continuar tentando e nunca, jamais desistir. Mas olha, de uma coisa eu sei. Guardo esta certeza bem aqui no meu coração. Não estamos sós. Tem um Deus que nos carregando no colo e caminhando ao nosso lado enquanto tentamos. Eu creio, creia você também. Elaine Márcia. Com esse momento de inspiração, a gente começa o nosso episódio currículo, a continuação da atividade disciplinar em que você, a partir do acesso aí ao nosso ambiente virtual, você vai organizar, vai fazer a leitura ou vai fazer a leitura do livro Democratização da Escola Pública, do Libânio, ou vai assistir um dos filmes sugeridos lá na atividade. Tem vários filmes, além da Escola Além da Vida, Mr. Holland, vários títulos ali que você vai escolher. Então, ou você escolhe um filme ou você escolhe o livro e aí você vai optar por fazer uma reflexão crítica a partir de uma análise descritiva, análise dissertativa, um vídeo de até 15 minutos ou um mapa conceitual. Independente do que você escolher, essa análise crítica reflexiva tem que estar ancorada nas teorias discutidas em didática, em teorias e em currículo. E para isso a gente vai lá para o nosso título base que está na biblioteca virtual, Currículo e Desafios Contemporâneos. Bom, currículos e desafios contemporâneos. Nós já falamos das 3 grandes teorias do currículo, recapitulando as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. E na sequência a gente vai falar de um elemento que é a organização do currículo por competências. Então lá pela página 97, o Pablo vai trazer essa organização do currículo. Lembrando que essa organização do currículo está aqui ancorada nesses tipos de currículo, que a gente tem alguns tipos essenciais de currículos. Só para fazer essa recapitulação, para a gente chegar à base, nós temos alguns currículos que são alguns currículos a serem, lembra, o título anterior são teorias do currículo. Aqui a gente vai tratar de tipos de currículo.
tá? Diferente de currículo prescrito, de currículo avaliado, a gente tem tipos de currículo que são aqueles currículos que acontecem na prática pedagógica. Nós temos o currículo informal, que é aquele currículo que vai tratar aqui de atividades que acontecem fora do currículo formal. O currículo formal é aquele que a escola deve realizar, por exemplo, o que está na Base Nacional Comum Curricular. A gente tem o currículo nulo, que é o currículo que a gente vai o quê? É o currículo que as instituições educacionais não ensinam, né? Não ensinam. Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho para a gente poder selecionar. É o currículo que não está previsto para ser ensinado e que não tem grande relevância. Aqui, essa relevância é uma discussão que a gente faz sobre o que é relevante para o currículo. O que a escola A e a escola B acredita que é relevante? O currículo real, que é aquele que de fato acontece na realidade escolar, e o currículo oculto, que é aquele que é ensinado, não está no plano formal, mas ele é ensinado como hábitos, atitudes, situações ou tipo da cultura que está nas falas, nos gestos, nas atitudes, nas respostas. Então, esse currículo oculto, ele às vezes ele é oculto porque ele é não declarado pela instituição, mas ele está ali inserido no contexto da escola, em suas atitudes, na forma como ela trabalha, na forma como ela atua com os indivíduos, como ela respeita ou não, como ela encara a diversidade, como ela se organiza. E aí, essas concepções de currículo, elas vão estar relacionadas lá na base comum curricular. Então, para você acessar, você vai procurar aqui, ó, BNCC, né, que é a nossa base curricular, certo? A base curricular, ela foi organizada de modo bastante democrático nessa versão. A base, ela é a maior organização curricular do ensino, da educação básica, o ensino fundamental e médio, e ela é um documento de caráter normativo. Então, prestem atenção, um caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. E aí, a educação básica é compreendida como o ensino fundamental e o ensino médio. Ela está prevista pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e na LDB ela prevê quais são os princípios. Então, olha só, a LDB vai prever quais são os princípios éticos, políticos, estéticos, e eles estarão orientados nas diretrizes curriculares da educação. Essas diretrizes curriculares é a base. A base vai orientar todas as etapas e níveis da educação, desde a educação infantil, certo? Até o ensino fundamental e o ensino médio em todo o Brasil. Então, é uma forma de organização da estrutura curricular brasileira, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Aqui você pode navegar pela base de modo interativo ou você pode baixar a BNCC em PDF, certo? E uma das questões para a gente conhecer a base, você pode navegar aqui a base, o histórico de construção da base, como ocorre a implementação e a estrutura da base aqui para você navegar. Lembrando que a base se organiza por competências gerais, que os alunos devem desenvolver, competências específicas, decorrentes das gerais, e os direitos de aprendizagem e habilidades relativas aos diversos objetos do conhecimento. Ela se organiza por competências, por eixos, e
pelas áreas do conhecimento. Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As áreas do conhecimento, competências específicas de cada área, depois os componentes curriculares e depois as competências específicas dos componentes, certo? Deixa eu ampliar aqui para a gente conseguir visualizar. E as áreas do conhecimento, as áreas específicas como, por exemplo, língua portuguesa, matemática. E aí você tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e a distribuição das unidades temáticas em torno dos diferentes eixos. Depois você tem, isso aqui é fundamental para você conhecer como ela se organiza, né? Essa sigla alfanumérica que está relacionada sempre a primeira à fase do ensino, à idade. E aí, por isso, teorias do desenvolvimento e da aprendizagem são importantes. O segundo par de letras ao componente curricular e o último par de números indica a posição da aprendizagem ou os desenvolvimentos. Então, essa é a estrutura da base e aqui você tem todas as competências que devem ser desenvolvidas ao longo da vida escolar. E aí você vai acessar cada uma de acordo com o nível que você vai estudar. Então, essa é a organização curricular. Primeiro você tem a LDB, depois você tem as diretrizes, depois você tem a base, a BNCC, depois você tem o projeto, as portarias, resoluções das secretarias estaduais e municipais. Depois você tem o projeto político-pedagógico da escola. Depois você tem o plano de ensino. Depois você tem o plano de aula. Depois você tem a aula. Então, é uma estrutura piramidal. Mas o importante nessa estrutura não é exatamente como que ela está organizada, mas como que você faz a transposição desses elementos para a prática pedagógica. Tenha sempre em mente que você deve questionar todos esses elementos. Então, até o nosso próximo episódio. Esse foi o episódio sobre a estrutura e como que você vai analisar isso na observação da sua atividade interdisciplinar. Até mais, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.